Bom, gente, falando um pouquinho mais sobre os POPs, né, os procedimentos operacionais padronizados, todos os serviços de alimentação devem implementar, no mínimo, esses quatro POPs, tá? Nas nossas próximas aulas, nós veremos com mais detalhes, né? Existem outros POPs que devem ser implantados também, mas no mínimo nós temos que ter esses quatro, tá? Que é o POP de higienização das instalações, equipamentos e móveis, o POP de controle de vetores e pragas, o POP de limpeza do reservatório de água e o POP de higiene e saúde dos manipuladores. Agora, vamos ver mais especificamente, né, o que deve conter cada um deles, né? Cada tipo de POP, né, desses quatro, deve conter algumas informações importantes, tá? No POP de higienização das instalações, equipamentos e móveis, eu tenho que ter a natureza da superfície que eu vou higienizar, eu tenho que ter o método de higienização que eu vou utilizar, tá? O princípio ativo selecionado para a higienização daquela superfície e a concentração, tá, pessoal? O tempo de contato dos agentes químicos ou físicos que são utilizados nas operações de higienização. Então, por exemplo, né, a superfície ácido inoxidável, eu vou utilizar uma higienização manual, né, com um detergente alcalino e né, um sanitizante hipoclorito de sódio numa concentração de 1 ppm. Né? Então, eu vou higienizar manualmente até que eu retire todos os meus resíduos, né? Eu vou enxaguar, depois eu vou aplicar o sanitizante na concentração de 1 ppm, né? Diluído em água e vou deixar por 15 minutos, depois eu vou enxaguar, tá? Então, o POP tem que estar, né, descrito basicamente todas as etapas que você vai realizar ali da higienização, né? Ou de qualquer outro tipo de etapa de preparo, né? Então, eu tenho que ter ali todos, né, todas as informações necessárias, né? A temperatura que eu vou realizar essa higienização é com água morna, é com água fria, é com água quente, né? Lembrando lá que a gente, né, recomenda que seja em água morna, mas dependendo do tipo de resíduo, né, pode ser que utilize-se outro tipo, ok, de temperatura. Todas as outras informações que são necessárias, né? As etapas de enxágue, né? Todos os cuidados que devem se ter, né? Com relação a essa etapa, tá? Para que essa etapa de higienização das instalações, equipamentos e imóveis seja feita de forma correta e não cause, né? Não seja um tipo um veículo de contaminações, né, depois para o meu produto, né, por higienização incorreta ou por resíduos de detergentes sanitizantes que ficaram ali. Então, né, esse POP ele deve especificar muito bem e auxiliar os funcionários aí nessa tarefa. Ok? Gente, sempre que aplicável, né, sempre que necessário, esse POP também deve contemplar a operação de desmonte de equipamentos, tá? Então, se eu tenho que higienizar peças de equipamentos, eu tenho que descrever como desmontá-lo também, porque para que o funcionário, né, que vá fazer essa operação, ele tenha facilidade em desmontar aquele determinado equipamento, né? Tem diversos equipamentos na empresa, eu tenho que desmontar vários, né? Eu não vou me lembrar muitas vezes como eu vou desmontar todos, né? Então, o desmonte tem que ser feito de forma correta para que não prejudique o equipamento também, né? Então, isso tem que ser bem descrito no manual, né? No POP também. Bom, quando a gente fala, gente, do controle integrado de pragas, os POPs, né, relacionados ao controle integrado, devem conter informações como, né, as medidas preventivas e corretivas, que são destinadas, né, para impedir a atração, o abrigo, o acesso, né, a proliferação de vetores e pragas. Então, a gente falou bastante sobre o controle integrado de pragas, né, pessoal? Então, é importante que no manual eu tenha muito bem especificado, né, tudo que eu preciso fazer, né, quais são as medidas preventivas e corretivas, né, se caso haja infestação, né, as preventivas para prevenir infestação de pragas e as corretivas, né, caso haja alguma infestação, o que eu vou fazer, né, para impedir, o que eu vou fazer para corrigir esse problema, né? Então,
No caso de adoção de controle químico, né, para atividades de prevenção e correção, o estabelecimento ele tem que apresentar um comprovante de execução de serviço sempre que fornecido, né, que for fornecido pela empresa especializada que é contratada, tá? Então, esse documento, né, esse registro, ele deve conter todas as informações que são estabelecidas em uma legislação específica, tá, para esse tipo de produto químico, né, que são produtos venenosos, né? Então, tem que se ter esse cuidado sempre, né, de preferência contratar essas empresas com esse serviço especializado, né, porque são empresas que sabem, né, o tipo de produto a utilizar, né, são treinadas para tal tarefa, então é importante. E, né, ali no POP eu tenho que ter a descrição disso tudo. E se eu preciso acionar imediatamente o controle, né, a empresa que vai realizar esse controle, eu vou ter todas as informações ali também que eu preciso para, né, acionar isso rapidamente, ok? Gente, o POP de limpeza do reservatório de água. O POP de limpeza do reservatório de água vai ser bem parecido com o POP de higienização, né, das equipamentos, utensílios e tudo mais. Então, eu também tenho que ter a natureza da superfície que eu vou higienizar, né? Qual que é a superfície que eu vou higienizar lá da minha caixa d'água, né? Ou do meu reservatório. Qual o método de higienização que eu vou utilizar, né? É um método manual, é um método mecanizado, por espuma, né? Qual vai ser o princípio ativo que eu vou utilizar para limpeza, qual a concentração, o tempo de contato, né, de agente físico e químico. Então, da mesma forma, eu tenho que descrever muito bem tudo isso, ok? Se eu vou contratar também uma empresa terceirizada para fazer essa higienização, né, muitas indústrias contratam essas empresas que são certificadas, né, para realizar esse serviço. Então, se eu contratar essa empresa terceirizada, eu tenho que apresentar, né, sempre um certificado, né, um registro, eu tenho que guardar esse registro de execução do serviço. Sempre, né, gente, a caixa d'água tem que ter o registro de limpeza, seja pelos próprios manipuladores ali dentro da empresa, eles têm que fazer esse registro de quando foi higienizada, né, a data, os produtos que foram utilizados e tudo mais, eu tenho que manter esse registro. E se eu contratar uma empresa terceirizada, essa empresa também tem que me fornecer esse certificado de higienização que eu tenho que guardar ali junto com o meu POP. Chegou fiscalização, eu tenho ali toda a documentação necessária, ok? Bom, quando a gente fala de higiene e saúde dos manipuladores, gente, importante, sempre falamos do manipulador, né? É o que mais pode vir contaminar produtos dentro da área de manipulação. Então, quando a gente fala do POP de saúde e higiene, temos que ter descritas todas as etapas, a frequência, o princípio ativo que vai ser utilizado na lavagem antisepsia das mãos dos manipuladores, né? Isso é bem importante. Importante que o manipulador receba treinamento, sim, mas também é importante que essas etapas sejam muito bem descritas para que a qualquer momento, se houver dúvida, né, o funcionário possa consultar esse POP. Claro, quando a gente fala de lavagem de mãos, é recomendado que se tenham cartazes nos locais, né, que os funcionários realizarão a lavagem de mãos para que fique mais fácil e mais visual, né, para que eles façam isso com mais facilidade, já que é uma etapa muito importante, né, e eles vão ter que realizar diversas vezes ao dia. Outra coisa importante, fazer o treinamento frequente, tá? Porque muitas vezes, ao passar do tempo, as pessoas vão relaxando um pouco, vão esquecendo, vão deixando de fazer as coisas de forma correta. Então, é necessário que sempre tenha essa frequência de treinamento desses funcionários também, tá? O POP de higiene e saúde também deve adotar medidas, né, em caso que o manipulador apresente lesão nas mãos, qualquer sintoma de enfermidade, suspeita de doença, de problema de saúde, que vai comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. Então, aconteceu isso, um funcionário se cortou, se machucou, ele está com sintomas, vou lá no meu POP para saber qual a medida que eu vou tomar. Eu vou afastar esse funcionário, né? Eu vou realizar o quê? Eu vou chamar o meu supervisor,
eu vou afastar ele por tantos dias, eu vou mandar ele para o hospital, enfim, né? Todas as medidas que têm que ser feitas, ok? Esse POP também, ele tem que especificar todos os exames laboratoriais que os manipuladores têm que ser submetidos, né? Mesmo no momento de admissão, demissão e também frequentemente, né? A periodicidade, muitas vezes uma vez por ano, né? As empresas exigem a cada 6 meses e tudo mais, tá? Toda a parte de capacitação e treinamento desses manipuladores, né? Todo esse programa deve ser determinado também, deve ser descrito ali no POP, tá? Determinando, então, carga horária, o conteúdo programático, a frequência da realização desses treinamentos, né, que são extremamente necessários, né, que os funcionários sejam treinados com frequência, tá, gente? E agora, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade, né? De acordo com a RDC 216, de 15 de setembro de 2004, né, os critérios de responsabilidade técnica dos estabelecimentos são os seguintes, tá? Então, veremos rapidamente aqui, né, o que essa legislação nos diz. Os responsáveis pelas atividades de manipulação, eles devem ser, né, um proprietário ou um funcionário designado para isso, né, que seja devidamente capacitado, sem prejuízos de casos onde há previsão legal para responsabilidade técnica, então eu não posso ter um funcionário ali, né, que não seja capacitado, né, para tal atividade, tudo bem? Os responsáveis pelas atividades de manipulação, né, os manipuladores, eles devem ser comprovadamente submetidos a cursos de capacitação, né, então sempre abordando, no mínimo, né, os temas de capacitação: contaminantes alimentares, as doenças transmitidas por alimentos, manipulação higiênica dos alimentos e boas práticas de fabricação. Porque, pessoal, os funcionários, né, que são responsáveis pela manipulação devem ter capacitação sobre basicamente sobre essas 4 coisas. Gente, contaminantes alimentares. O funcionário tem que ter conhecimento, noção e capacidade de distinguir os contaminantes. Ele tem que entender que as mãos dele, se não forem bem higienizadas, serão fonte de contaminação, que um alimento cru e um alimento pronto, né, serão fonte de contaminação, né, o cru será uma fonte de contaminação para o alimento pronto, né, ele tem que entender que a higiene, né, é necessária para evitar a contaminação, então ele tem que entender por que os contaminantes são tão sérios, são tão importantes, porque os contaminantes vão causar doenças, né? Tem que ser treinados em relação, né? Tem que ter toda essa parte, essa capacitação sobre doenças transmitidas por alimentos, porque muitas vezes as pessoas não têm uma noção da dimensão que essas doenças podem causar, né, gente? A gente viu doenças lá que matam a pessoa em 24 horas, né, até 24 horas. Então, o funcionário ele tem que ter a noção que se ele não realizar aquela etapa de forma correta, ele pode estar, né, trazendo uma contaminação que vai causar uma doença pro meu consumidor, tá? Manipulação higiênica dos alimentos, né, está relacionado a tudo isso, como manipular de forma higiênica, quais os hábitos que ele pode e não pode ter, né, para evitar essa contaminação. Isso é extremamente importante, né, é o básico que os funcionários devem saber, tá, gente? E as boas práticas de fabricação, né, que está tudo isso um interligado ao outro, né, mas as boas práticas também relacionam toda a parte de produção, né, as etapas de preparo e tudo mais, né? Então, sempre a fim de produzir alimentos seguros que tenham, né, qualidade, tenham condições higiênico-sanitárias seguras para o meu consumidor. Então, tudo isso é responsabilidade do meu manipulador e, é claro, né, da gerência ali de todo o estabelecimento.